Estamos aí. Muito obrigado pela presença de todos que acompanham o nosso canal aqui, Mão na Massa. Hoje a gente veio num formato diferente e com mais valor ainda. Então, graças a Deus, mais um dia, mais um vídeo. E hoje eu vou falar aqui com o nosso querido professor, professor de zootecnia na Universidade aqui da UEM, né, na Universidade Paranaense. Muito obrigado, professor, pela presença e também por aceitar o nosso convite aqui para fazer parte do nosso canal Mão na Massa com Marana. Hoje a gente queria, o meu primeiro contato com o professor foi falando sobre um vídeo que eu vi do canal dele, também é youtuber, vai estar aqui na descrição desse podcast, aqui o canal dele, também do Instagram, do Facebook, quem quiser acompanhar o professor, fique à vontade. Eu recomendo e assine embaixo. Seja bem-vindo, professor Fábio Cortes, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando contigo, Maicon, e com toda essa turmada bruta aí que segue seu canal. Espero poder ajudar de alguma maneira aí. Eu costumo falar aqui para o pessoal, assim, sempre, pessoal, se inscreve aí, não para ser mais um inscrito, mas para ser um amigo a mais aqui presente, trocando ideias sobre pecuária, todos os dias aqui nesse canal. Essa ferramenta maravilhosa que é o YouTube, né? Onde a gente encontra pessoas que têm o mesmo perfil, a mesma vontade de aprender. E hoje, cada dia mais, a pessoa aprende não só dentro da sala de aula, né, professor? Tem vários veículos para isso, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que aproveitar realmente esse momento, né? A tecnologia. E a pecuária, ela já não aceita mais muito amadorismo, né? Para se ganhar dinheiro com ela, né? Então, realmente, essas trocas de experiência, né? Essa vivência é muito importante para o pecuarista. E a gente consegue, literalmente mesmo, aprender com o erro dos outros. Exatamente. Por E isso... aí fica mais barato, né? Aprender com o erro dos outros fica mais barato. Ainda mais se tratando de pecuária, né? Que hoje está tudo bastante elevado os custos, né? A gente tem experiência aqui no nosso canal, professor, que não é só o que eu passo, porque o que eu passo é simplesmente uma linguagem com a minha vivência. Né? Mas a gente tem uma experiência muito bacana também com os comentários aqui do pessoal que comenta todos os vídeos. Então, se você está assistindo esse podcast, nosso primeiro podcast, com o professor Fábio Cortes, se você está assistindo aí, já deixa um comentário. E também já deixa a sua dúvida, o que a gente pode estar sanando aí no decorrer dos outros nossos novos vídeos, né? Hoje eu queria perguntar para o professor, a ideia inicial aqui de chamar para esse bate-papo é para a gente falar um pouco sobre as gramíneas, né? Que na verdade, eu queria mais perguntar mesmo também sobre o gênero Cynodon. É bem complexo, né? E até no vídeo que eu conheci o professor, foi naquele vídeo que ele faz bota até um apelido lá na grama do derruba véio, né? Então, aqui nós chamamos de derruba véio, espanta vizinho. Aí, se você tá na sua região, conhece essa grama, aquela grama dá um fiapão comprido, já deixa no comentário também como você conhece aí, como é o nome dessa grama aí na sua região. E também, isso, como eu estava falando para o professor anteriormente, a gente fala com pessoas de todo o Brasil, inclusive tem pessoas que estão fora do país, mas está ligado na pecuária brasileira, pensa em um dia voltar. Então tem vários, não sei como que fala, professor, biomas, né? Então tem, algumas gramas vão ser melhor adaptadas aqui, outras ali, então a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Isso, legal. Tem diferença, né, professor? Tem muita diferença, né? Tem muita diferença de solos, né? Tem diferença de exigência, né? De fertilidade de solo, de manejo, né? Do pastejo, tolerância a solos mais encharcados, né? Umas vão melhor do que outras. E a gente, às vezes, acaba tratando todas elas como uma coisa só, né? Principalmente as estrelas aí, a turma fala aqui também estrela roxa, né? Estrela africana. Então, tem vários nomes aí. Seria legal se a turma colocasse nos comentários como que se conhece aí na sua região, né? Eu já fiz essa pergunta lá para eles,
Eu já fiz a pergunta, tem nomes bem mais curiosos do que esses que a gente conhece, viu? Vamos ver se o pessoal comenta aqui para nós. Sim. E se trata de um gênero, né, que até ele não é muito rico em espécies, mas ele é bastante difundido no mundo inteiro, que é o gênero Cynodon. Né? Então, é um gênero, assim, a gente fala cosmopolita, né? Todo lugar que você for nesse mundão velho sem porteira vai ter alguma planta do gênero Cynodon. O Cynodon, daí ele tem uma espécie, né, que é o Dactylon. Essa sim está para o mundo inteiro. Cynodon Dactylon. Inclusive, encontraram esse Cynodon Dactylon aí até na Groenlândia, lá perto do Polo Norte, lá. Então, é verdade. Então, tem desse tipo dessa planta em locais extremamente frios, né? Até altos de altitude, de montanha, até em locais aí do nível do mar, quente, que chove bastante, aonde não chove quase nada, sempre vai encontrar desse gênero Cynodon. E esse Cynodon Dactylon, né? Muitas fazendas aí têm ele e é conhecido como grama seda. Certo. Já ouviu falar desse? Sim, aquela que o cavalo gosta, né? Aquela mais rasteira. O cavalo gosta, aquela que normalmente nos malhadouros, perto do bebedouro, ali na porteira, ela costuma se estabelecer, né? É muito resistente, então. Ela é muito resistente. Rústica. Isso, exatamente porque ela tem um rizoma. O que é esse trem de rizoma? É aquela parte que fica enterrada, né? Que o Tifton 85 tem bem desenvolvido. Ele, na verdade, é um caule, que nas gramíneas a gente chama de colmo, né? Que fica subterrâneo. E ali ele armazena energia, nutriente, água, e por isso essas plantas que têm esse rizoma, como é a grama seda, né? Elas costumam ser bastante resistentes aí. Até uma reserva ali, um cupim. Tem uma reserva ali, né? Embaixo da terra ali. Mas as que a gente chama de estrelas, aí essas não têm. Elas não têm por quê? Porque elas são de origem africana. Então, lá na África, não neva, né? Então, ela não precisa ficar lá hibernada, né? Então, ela não desenvolveu essa estrutura, esse órgão chamado de rizoma. E é basicamente aí que a gente diferencia as estrelas do outro grupo, que são as bermudas. Que a bermudas. Deve ter ouvido esse termo aí também, né? As bermudas. As bermudas, aí, então, enquadra a graminha seda e a Tifton. Todas as Tifton. E a Tifton 85. Todas as Tifton, exceto uma, que ela não tem rizoma, né? Que é a Tifton 68. A turma mais antiga aí deve conhecer ela, né? Porque quando veio o Tifton 85 para o Brasil, muitas vezes veio o Tifton 68 no meio, que aí é uma estrela, né? É uma estrela. Então, se já é difícil identificar, imagina uma salada dessa. É uma salada. Porque, na verdade, também esses cultivares, né, que aí são lançados realmente como cultivares, eles são híbridos. O Tifton 85 é um híbrido, né, que, inclusive, tem a cruza desse Tifton 68. É Tifton 68, isso, cruzado com um outro Cynodon Dactylon da África do Sul, né? E aí formou o Tifton 85. E por que o Tifton 85 é assim? Nem você falou, né? É o primeiro lugar onde o gado vai, é no Tifton 85, né? Gosta mais. Eu identifico quando a gente planta, como não há um processo seletivo, né? Sai lá catando 3, 4 pessoas, planta de chuva, é aquela lambança, né? Então vai Tifton no meio, vai o que tem. Para me identificar no pasto, eu uso essa tecnologia mais avançada que eu tenho aqui, que é onde o gado vai primeiro, mais rapadinha ali, e ela tem uma característica mais de palha, né? Um pouquinho, o bacheiro dela parece que tem um pouquinho mais de palha seca, não sei se é observação. Isso vai depender bastante da época do ano também, do manejo. Soprou, pasto em alguma época ou não, né? Mas a característica assim, da Tifton 85 é que ela é de alta digestibilidade, né? Exatamente porque a Tifton 68
ela veio de uma cruza também. Só que daí de duas africanas. Ela já é um híbrido também. Ela já é um híbrido. E esse híbrido ele foi obtido quando se pegou 2 tipos de planta lá que eram de maior digestibilidade da coleção, né, que se fez esses híbridos. Sim. Então, ela se destacou por ser digestível, altamente digestível. E aí, né, que esse gene aí foi para o Tifton também, né, e o Tifton se destaca, apesar dele ter, às vezes, alta fibra, mas é uma fibra bem digestível do Tifton 85. E deve ser saborosa, né? Porque o gado vai primeiro nela. Deve ser saborosa, mais do que as outras. A salada ali fica boa. A gente no colégio agrícola, falando da graminha seda, num dos livros que a gente tinha lá na época, bem antigo, era um indicador de solo compactado, né? Plantas indicadoras. O caruru indica solo fértil, colonial indica... E solo rapado, pisado, estrada, só sai essa graminha aí, que é da grama seda. A resistência dela é muito alta, né? Isso, exatamente. Então, na verdade, boa parte do gênero Cynodon, são plantas que realmente se estabelecem quando tem uma perturbação aí no ambiente. Então, um solo rochoso, um solo compactado, né? Aí elas são chamadas aí de plantas pioneiras, né, por essa característica. Elas chegam primeiro. Até em solos menos drenados, né, vamos dizer assim, mais encharcado, tem algumas que saem bem, né, bom? Isso, aí as estrelas, né, a estrela roxa aí que a gente conhece, ela é mais adaptada a essa condição de solo encharcado. Aí você pega do lado das Bermudas, né, daí já o Tifton 85 já não gosta muito, Coast Cross menos ainda, mas tem uma que ela foi lançada na Universidade da Flórida. Na verdade, todas essas cultivares, elas foram lançadas na América do Norte, né? Certo. Então, tem um programa lá na Universidade da Geórgia, que é para cima da Flórida, um pouco mais ao norte, que é na Estação Experimental de Tifton. Por isso que elas levam esse nome. Né? Sim. E aí, na Flórida, recebeu um material que chama Flora Kirk. Não sei se a turma aí já ouviu falar desse nome. Se alguém ouviu falar aí, pessoal, comenta, viu? Participa com a gente aqui, fica à vontade. E a Flora Kirk, ela se destacou exatamente por se dar bem em solo encharcado. Que a Flórida, né? Não sei se vocês sabem, mas é um pantanalzão, né? Tem até que é famoso lá os Everglades, que daí tem os jacaré, né? Eles chamam lá de alligator, né? Que é uma outra espécie. Então lá é um chacozão, é um pantanal. E então essa Flora Kirk, do lado das Bermudas, né? Aquelas que têm rizoma, ela se destacou por se dar bem em solos mais encharcados, menos drenados. Eu só lembro do Crocodilo Dundee só, daquele filme. Exatamente. Mas não lembro muito da grama. Mas assim, aqui, professor, até uma pergunta mais particular minha mesmo, que a gente até bateu um papinho antes, eu chamo de estrela branca, mas né, eu sei que é um nome popular para ela. Ela não tem aquele estolão, estolão é por cima, né? Rizoma por baixo, é isso, né? Isso mesmo. Então, a característica da roxa, ela solta aquele estolão comprido, vai lá adiante, né? Por cima da grama, não só na hora que ela está formando. Essa que eu tenho dúvida, que eu chamo de grama estrela branca, ela também, ao se tomar conta do solo, ela se ramifica ali por cima ali, mas depois ela solta só ela rebaixa de uma vez e não fica aquelas estruturas que derrubam a gente, sabe? Então, eu não sei, é uma folhinha mais delicadinha, mais fina e mais ereta, assim. É duro, né? Eu queria ter... Eu tentei tirar foto, mas não aparece legal, cara. Senão eu poderia... É difícil mesmo. É difícil, né? Então, vamos lá, assim, da parte das estrelas... Só uma coisa. Essa se adapta bastante, essa mais branquinha que eu falo. Olha, imagina a folhinha delicada da grama da seda, mas um pouco maior,
mas não tão maior quanto a estrela roxa, mais ereta, e ela se vai muito bem no brejo, na área úmida. Uhum. Tem bastante aqui, a região de Jandai do Sul aqui tem mais, assim. Mais lá para onde a gente tem a chácara lá em São João, já não vejo muito, mas ocorre também. Assim, vamos lá separar então, né? Quando a gente fala de estrela, é esse material africano. Então, provavelmente, veio material da África com os navios negreiros, igual veio a braquiária, o colonião, né? Certo. E os pesquisadores lá, né, que identificam essas plantas, eles identificaram lá 3 espécies, né, que estavam na costa leste lá da África e também em Angola, né, que é na costa oeste, e deram o nome do quê? De Cynodon nelenfuensis. Aí vem aquele monte de nome bom de dar para cachorro, né? Cynodon nelenfuensis, que tem 2 variedades ainda, nelenfuensis e nelenfuensis robusta, que é uma planta já mais robusta. Certo. A Cynodon plectostáquio. Meu pai, sorte que não vai ter prova, hein, gente? Senão não é tão não tem prova. Os alunos ficam doidos aqui com esses nomes. E o terceiro, que é Cynodon aethiopicus, né? Certo. Quando você busca até na botânica lá, nem eles conseguem separar bem essas 3 espécies, porque elas são muito parecidas morfologicamente e até geneticamente. Puxa. Então a gente chama tudo isso aí de estrela. Estrela. Que aí tem alguma diferença de coloração que a gente observa, mas não sabe às vezes falar direito quem é quem, né? Agora, lá nos Estados Unidos fizeram um melhoramento, mesmo seleção dessas plantas, né? E aí existem os cultivares, né? Que aí vieram para o Brasil realmente sabendo quem é, né? Então você tem a cultivar Porto Rico, que foi desenvolvida na Universidade de Porto Rico com a Universidade da Flórida. Certo. Aí você tem a cultivar Ona e a cultivar Florona, né? Então, são todas estrelas, além do Tifton 68, que é uma estrela também, né? Então, a gente precisaria saber, né, do histórico dessas áreas. Então, para algumas áreas, a gente tem esse histórico. Ah, não, essa foi uma muda que não sei quem veio lá de Porto Rico e trouxe. Opa, então a gente consegue saber que provavelmente é uma Porto Rico. Ah, não, foi meu vizinho que foi para a Flórida e trouxe lá uma muda lá da Flórida. Pode ser um cultivar florona, que inclusive a florona ela tem uma coloração um pouco mais clara, descrita nos livros, tudo. Né? Ou pode ser até o Tifton 68, como eu já disse, né? Mas assim, em resumo, mais simprão dizendo assim, eu tenho a impressão, e aí relatos assim, de algumas propriedades que eu passo, e em alguns momentos eu já aluguei pasto que tinha só ela, e a gente tem a sensação que aguenta mais pisoteio e consequentemente, ou além disso, né, a gente consegue uma taxa de lotação um pouco maior. Por quê, professor? Qual Nas seria estrelas em geral, né? Até a gente comenta, né, que se eu tiver o mesmo solo, né, braquiária brisanta marandu, né, o capim marandu, o braquiarão e estrela roxa. Ah, é uma cabeça a mais na estrela, né? Então. Que consegue colocar, né? Mais ou menos por aí. No mínimo, né? Se tiver um manejinho ali. Pra gente. A estrela aguenta mais, né? Se tiver um certo manejo, algum piquete, assim, a impressão que ela ainda retorna mais. Pelo que um pouco que eu andei vendo, será que é porque o ciclo dela é menor do que a outra, só por isso? Ou essa agressividade mesmo de crescer aí é a característica que faz mais diferença? Você, nas estrelas, né, por exemplo, deixar 30 dias lá de descanso, que é normal a gente ter lá 30 dias de descanso num colonião, né, ou numa braquiária. Ela vai passar, ela passa, né? Quer dizer, eu tenho que trabalhar ela, eu brinco, né, só arrancando a nata do leite, né? Então, eu tenho que trabalhar, às vezes, com um período ali de descanso, né, de 7 dias, de 15 dias, né?
Então, isso altera, né? Se é na primavera ou já no verão, eu falo que altera, porque em alguns casos, com 9 dias, estava quase passando, no meu caso ali. Sim. E agora não, agora o período luminoso de luz ficou menor e tal, então ela quase se comporta igual a qualquer outra. Mas no período de chuva, o manejo dela não vence, né? Não vence. Falta gado. Realmente falta boca, às vezes, lá, né, no período das águas, mas a gente tem que daí trabalhar, assim, colher a área que dá, né? Bem colhida, para não deixar passar a fazenda toda, né? Então, selecionar as áreas assim, não, tal área, deixa passar, né? Porque não vou conseguir colher, ou, né, se tiver como fazer feno, fazer silagem e tal. Mas buscar sempre colher o melhor possível as áreas que dá, né? Porque realmente se deixar a estrela, principalmente, passar, cai muito o desempenho, cai muito a produção de leite, porque o que o animal vai conseguir comer, né, é de menor qualidade. E ele tem dificuldade de comer aquele monte de grama e tal, então isso diminui o quanto ele come, e esse é o mais importante, turmada aí sabe, né? O negócio é comer bastante, né? Então, todo manejo, e aí esse manejo, né, eu faço assim porque é você não perder o ponto dela e também não bater muito ela, né? É importantíssimo para facilitar a colheita da forragem pelo animal, né? O animal comer de boca cheia, né? Igual o gaúcho fala. Ele come o melhor, né? O néctar do negócio, né? E ele come menos tempo quando você pega no ponto certinho de colheita dela, né? E também não vai até muito baixo. Ele que seria, professor, uma régua mais universal de altura de entrada e saída? De centímetros, né? Das estrelas, a gente pode entrar um pouco mais alto, né? E sair mais alto também. Então, 30 centímetros é no máximo, né? No máximo 30 centímetros. E rebaixar aí até 15 centímetros, né? Então, as estrelas não pode baixar muito, principalmente se não tem boa fertilidade. As bermudas, que daí estou falando de quem? Coast Cross, Tifto 85, Flora Kirk, o Diggs, né? Que nós não falamos ainda no Diggs, mas ele tá vindo aí forte também. Essa é nova para nós aí, viu, professor? Para mim, pelo menos. Pergunta aí para a turmada aí se alguém já plantou, já conhece o Diggs. O Diggs é uma bermuda, né? Bem fininha, por isso a turma está gostando para fazer feno. Então, esses materiais, eles são, primeiro, mais exigentes em fertilidade do solo, todas essas bermudas, comparando com as estrelas, né? E elas daí precisam de um manejo um pouquinho mais baixo. Então, vamos falar aí, no máximo 25 centímetros de entrada, né? E saindo aí com 10 centímetros, né? Não menos do que isso. Né? Bom, dando uma visão geral, a gente pode indicar uma grama dessa para quem tem um nível de fertilidade boa de solo, para áreas pequenas é o que seria verticaliza bem a produção, né, professor? Exatamente. Com questão de taxa de lotação, animais de UA por hectare, no caso. Né? A gente pode falar aí, né? O A, não sei se a turma conhece aí, mas é unidade animal, né? Cada unidade animal é um animal de 450 quilos. Vamos pôr aí uma vaca Nelore, né? Certo. Então, você pegar áreas adubadas, né? Irrigadas, eu vou ter que ter 15 vacas por hectare lá no pico das águas, né? Acredito. E lá na seca, claro, isso aí vai baixar para 2 UAs, 3 UAs, que eu vou fazer uma média ano aí de 9 UAs, mas estamos falando de área adubada e irrigada, né? Vamos agora para a área de sequeiro adubada. Eu vou conseguir 7, 9 UAs lá no pico das águas, né? E baixar de novo para 2, 3 UAs lá na seca. Vou ter uma média aí de 5 UAs, né? 4 UAs, média ano. Ó, não irrigo, não adubo, né? Aí já é mais a cara das estrelas, né? Esse cenário. Não irrigo, não adubo, é mais cara das estrelas. É até tranquilo fazer 2 UAs nas estrelas, média ano. Então, significa o quê? Eu vou ter lá no pico das águas que colocar 4 UAs, né? 3 UAs, e na seca baixar para 1 UA, 2 UAs, né?
É mais ou menos isso daí. Mas isso é muito bom, né? Porque a gente pode buscar... O pessoal aí que está na internet assiste o nosso canal, assiste vários canais, inclusive os canais de referência que eu também assisto. Não é porque a gente tem o canal que a gente para de buscar informação, né? Então, acertar a taxa de lotação na época das águas e querer passar o ano... É fundamental. Querer passar o ano todo com isso é impossível. Mas hoje tem alguns recursos, algumas capineiras, a própria, né? Até a gente vai conversar no próximo podcast com a pesquisadora, uma pesquisadora da Embrapa, a Patrícia Menezes, e ela fala sobre, a gente vai falar bastante sobre pasto vedado, até pega um gancho do que nós falamos aqui. Não vai aguentar manejar o pasto na água, vai faltar boca para comer, veda algum pasto, de preferência, né, uma braquiária, alguma coisa assim, para não... Né, a braquiária, ela mantém, depois da colheita dela, mesmo seca, com proteinadinho bom no coxo, né, ela é bem super aproveitada. Então, ajustar nas águas, mas pensar numa opção de seca, né, professor? Pensar, não é o tema do nosso bate-papo aqui, mas a pessoa não tem a necessidade de vender todos os animais na boca do inverno e fazer a parte de todo aquele carrossel de preços altos e baixos. Agora mesmo a gente está entrando no período da entre-safra, né? Todo mundo já ofereceu, né? O gado volta até a dar uma respirada agora. Todo mundo já vendeu o máximo. A estratégia, né, de entre-safra aí, ela está ligada com o quanto eu quero colher bem a fazenda. Mas, pô, eu quero colher bem a fazenda 100% da minha área. 100% da área, no pico das águas, eu quero colher bem. Eu vou ter que ter uma estratégia de entre-safra muito robusta. Porque senão vai todo mundo passar fome, né? Porque senão vai todo mundo passar fome depois. Né? Agora, não. Eu permito, né, que 30% da minha área, no período das águas, passe. Né? Então, eu posso ter uma estratégia de seca menos robusta. Como você disse aí, trabalhar com pasto diferido. Né? Isso, uma estratégia mais barata, menos eficiente, mas mais barata. Né? Então, é muito do planejamento, né, forrageiro que a gente fala, depende dessa decisão. Né? Não, eu quero trabalhar colhendo 100%. Eu vou precisar de um confinamento, de uma área de integração, algo mais robusto. Né? Não, eu não tenho dinheiro para isso, eu vou trabalhar com pasto diferido. Então, eu vou trabalhar naturalmente com uma taxa de lotação menor. Né? No período das águas, fatalmente alguma área da fazenda vai passar. Vai passar, né? Isso faz parte da estratégia de entre-safra da fazenda. Né? Então, eu vou ter o quê? Uma taxa de lotação menor, e aí que eu não posso errar no manejo do pastejo, porque eu não posso perder ganho individual. Né? Lembrando que o que é produtividade na pecuária? É taxa de lotação vezes ganho de peso ou produção de leite individual. Né? Então, naturalmente, se eu vou trabalhar com uma taxa de lotação menor, eu não posso perder desempenho na época das águas. Né? E aí vem o ajuste da taxa de lotação, que tem que ser na ponta dos dedos. Né? Daí muita gente assistindo e pensando, né? Fala, poxa vida, mas será que o Mike vai falar ou o professor Fábio vai falar? Qual é a taxa de lotação? Gente, não tem como nós falar. Né? Igual no começo do nosso bate-papo aqui. Nós estamos falando aqui de uma realidade, nós dois estamos no Paraná, né? Aqui nós estamos a 40, 50 quilômetros de distância um do outro. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, alguma coisa do Mato Grosso do Sul, é uma realidade, né? Alguma coisa aqui próxima a São Paulo. Passou dali para Minas Gerais, quem for de Minas já deixa um alô aí, quem for de Goiás, quem for de Rondônia. Ou seja, quem estiver assistindo, da onde estiver assistindo, deixa um comentário da onde você está vendo o nosso podcast hoje. Mas, enfim, a realidade, o que eu quero chegar é o seguinte: de uma cerca de divisa, de um lado direito é uma, do lado esquerdo é outra realidade. Né? O suplemento, a estratégia que cada um usa, né? O sistema, né? Eu trabalho mais com o sistema de cria. Ali o vizinho trabalha com recria, o outro já mexe mais em recria e engorda. Então, é difícil, muito difícil,
generalizar. Não, é impossível quase, né? É impossível e, na verdade, até para uma mesma fazenda, para uma mesma área de pastagem, um ano não vai ser igual ao outro, né? Ainda mais esses anos que vem passando. Deus então, me livre. a questão da taxa de lotação, né, de quantas cabeças eu vou pôr, ela tem que ser uma decisão tomada mês a mês. Certo. E isso eu vou conseguir ajustar como? Se eu tiver um monitoramento da taxa de lotação das áreas de pastagem na sua fazenda. Esse é um dos principais números da pecuária. E como que começa? Muito vinculado ao né? Começa com tentativa e erro. Não, eu acho que aqui cabe duas, né? Cabe 2 vacas por hectare. Eu coloco 2 vacas por hectare e vejo o pasto. Ah, o pasto bateu? Eu preciso diminuir. Sobrou? Preciso aumentar. Então, você fazendo esse monitoramento sistematicamente na fazenda, né? Você vai aprendendo com o número. Com o seu número. Com o seu número. E cada um vai ter o seu número, né? E para isso precisamos começar a medir. Eu vejo que se mede muito pouco a questão de taxa de lotação ainda no Brasil, né? Por quê? Porque não é fácil. Porque não é fácil, né? Eu preciso estar todo dia lá e anotando, né? Quando entrou, quando saiu, o peso. Altura de entrada, altura de saída. E a gente trabalha muito ainda, eu mexo bastante com aluguel, né, de pastagem. Então, são pastagens mais extensivas. O máximo que você consegue ver dar um canto lá, com choque e tal, nem um alto investimento. Até a proposta de falar sobre esse... Como que o professor... Eu falo pasto vedado, o professor falou um nome mais... É diferido, mas é a mesma coisa. Um pasto desse aí, que a gente chama de pasto vedado, diferido, eu acho assim, para quem não fez nenhum uso de tecnologia de manejo de pastagem ainda, eu acho que seria o primeiro passo. Então, talvez o que a gente está falando aqui agora, nesse momento, é uma coisa já ultrapassada para muitas pessoas que estão muito na frente. Mas para muitas pessoas é uma luz que assim, a gente falou, poxa, eu vou pensar nisso, né, para um futuro próximo, e não demanda tanto investimento, né? Mas, enfim... Essa é a forma mais barata, né, de garantir comida para seca, mas não é a mais eficiente. Não, né? com certeza. Não é a mais eficiente porque essa área que você vai diferir, né, ela não vai produzir a mesma coisa do que se você tivesse com gado nela durante esse período colhendo, né? Você vai perder tanto em crescimento do pasto por diferir ele, né? Porque pasto é igual atleta, não gosta de descanso. Ele gosta de estar sendo cortado e crescendo, né? E vai perder também depois no ganho de peso, né? Qualidade, né? A qualidade lá. Mas, assim, é como você disse, um primeiro passo, uma tecnologia mais barata, né? Sempre associada ao proteinado. Sim, né? Para corrigir, né, essa perda de qualidade de matéria, né? Da matéria, né? Na verdade, o proteinado, ele auxilia na digestão daquela palhada, e aí o animal consegue comer um pouco mais. Certo. Muito bom. Professor, nós falamos muito aqui sobre as derruba véio, né? As espanta vizinho aqui, mas pensando a nível, assim, de território nacional, assim, o que se mais usa e o que se demanda um manejo mais light, que, na minha opinião, assim, não é a braquiária, né? Ou seja, ela qual for, né? Aqui a gente tem uma aqui que as vacas sempre comem ela depois, então ela sempre cresce um pouquinho mais. Aquela da folhinha pequenininha, como que chama aquilo, rapaz? Braquiária? Decumbis. Umidícula. Umidícula. Essa aí, ela sementia 35 dias por mês. Não, ela dá semente, eu tô brincando, mas ela dá semente quase todo mês, né? Uhum. E o gado primeiro vai em todas as outras, depois vai nela. Talvez a palatabilidade ou a digestibilidade, não sei, dela é menor. Mas, enfim, guerreira. Só a cigarrinha machuca muito ela. Né? Aqui, pelo menos para nós. A cigarrinha de pastagem pega ela, tem vezes que fica seca. Mas, enfim, a nível Brasilzão, o que mais vai é braquiária, né, professor? A popular da tarde, né? Como dizia o professor Pedro Luz, a popular da tarde é as braquiárias, né? As estrelas, até no sul do país, que ela é onde
tem a maior área de estrelas, né? Então, até aqui no sul do Paraná, as estrelas vão bem, depois até mais regiões mais frias, né, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ela já não vai mais, aí começam a predominar as bermudas, né? Tem essa questão de temperatura importante aí. Então, nós estamos na região aqui que mais tem estrela, né, no país, né? Agora, em áreas irrigadas, intensivas, verticalizadas, né, como você disse, aí no Goiás já está tendo bastante, né? No Centro-Oeste, aí, trabalhando com as bermudas, principalmente o Tifto 85, né? É a queridinha aí. Mas as braquiárias, né, tirando o sul do Brasil, que também não tem muita braquiária, a braquiária que predomina, acho que mais de 80% do comércio mesmo de sementes é de braquiária, né? E principalmente as braquiárias brisantas. Formar uma pastagem, né? Mais fácil, né? Exato, aí que é o ponto, né? Que até acho que vale a pena a gente conversar um pouco, que é o estabelecimento. Então, vocês sabem, né? As estrelas e as bermudas não se estabelecem por sementes, né? Elas não geram sementes viáveis, né? São clones, né? Só tem por semente aquela da grama seda. Aquelas têm semente. Olha só, elas produzem sementes viáveis, né? Claro que no nosso comércio aqui no Brasil não tem muito isso, mas no exterior é muito forte o comércio de sementes dessas gramas seda da vida, porque elas são utilizadas para jardinagem e para gramados esportivos. Olha isso, Então, essas graminhas que a gente tem, né, no quintal, tal, elas são do gênero Cynodon, uma curiosidade aí. Mais uma para nossa... Para a gente aprender. Então, essas sim produzem sementes, e tem um cultivar, na verdade, que é comercializado no Brasil. Não sei se a turma aí já ouviu falar do vaqueiro. Ah, com certeza. Esse eu já li nos comentários aqui do canal. Já me perguntaram também, mas e o vaqueiro e tal? Quer dizer, o vaqueiro é isso, é a mistura física de duas espécies. De Cynodon. De Cynodon dactylon, né, que são as bermudas, mas são plantas originalmente destinadas a jardins, a gramados. Então, é uma mistura de duas sementes, né, uma que é bem gramado e a outra que cresce um pouquinho mais alto, né? Dificílimo plantar, porque é minúscula a semente, né, e não produz tanto quanto as outras, né? Sejam as bermudas ou as estrelas. Não produz mais do que elas. Ela, claro, fica aquele pasto folhoso, né? Aquelas folhinhas bem denso, né? Mas é mais rasteiro. Nutritivo, baixinho, mas não produz muito. Esse é o problema, né? É um problema, não produz muito, e a semente minúscula estabelecer uma dificuldade enorme. Tem que preparar muito bem o solo, tem que passar aquele rolo compactador antes de distribuir a semente e depois, né? Então, muito difícil. E aí é por isso que a gente não tem muitas áreas de estrela, é a dificuldade de plantar por muda daí, né? Que se planta por muda essas espécies aí. Eu fiz um experimento zootécnico, agronômico. Tô brincando, é tudo brincadeira. Eu fiz um experimento lá no sítio, que eu queria plantar a grama estrela e não queria esperar chuva, mesmo porque aqui em Jandai, final do ano já estava chovendo, mas lá na chácara, que é 55 quilômetros daqui, foi chover já era fevereiro, falar a verdade. Então eu queria plantar no meio da Marandu, em algumas falhas, que a braquiária e também os pânicos, né, sempre deixam um espaço de terra, né? Então, naquele espaço eu vou lá e boto uma estrela. Sempre dia de chuva. Aí eu fiz um experimento lá, professor. Eu e minhas crianças, que eu tenho pouco fio aqui, viu? Só 3. Pegamos aqui uns copinhos de café, fiz 1.400 mudinhas de... Cortei deixei só um pedacinho da geminha ali, né? Uhum. E fiz, mas com 7 dias já ultrapassou o copinho. Puxa, se eu tivesse lembrado, tinha botado uma foto aqui. 7 dias eu furei o copinho, ela já passou a raiz para fora, ela é super agressiva. Mas, Maico, como que você plantou no seco? Eu plantei na seca, cara. E eu falo para você que 70% aguentou. Eu plantei com biogel, com biogel. Com biogel. Uhum. Biogel. Aí eu fiz um vídeo, até tá no canal, preciso achar ele.
fazia o buraquinho, botava o biogel. Para quem não conhece o biogel, a gente usa aqui para plantar eucalipto. Eucalipto, né? Uma vez a gente plantou o eucalipto, perdeu tudo, aí fomos aprender. Existe o biogel. 1 quilo faz 200 litros de água, ou seja, 200 litros de gel, né? Muito fácil de encontrar na internet. Então eu arrancava o copinho, botava lá, botava o gel, botava um pouquinho de terra, vingou aproximadamente 70% da grama. Interessante. Passa para os alunos aí, professor. Dá uma tarefa para eles aí, muda no copinho de café. Muda no copinho e com e sem biogel para ver, né? Com e sem biogel. Assim, o que eu achei que facilitou? Até eu estava comentando com alguns amigos. Falei, cara, numa reforma de pastagem, a pessoa mecanizar, plantar um milho, que eu já fiz assim, e deu certo, mas aí no dia da chuva eu fui com ramas, né, e plantei cada 3 ruas, assim, uma rama na chuva. É dificultoso, é trabalhoso, dia de chuva perdão a palavra, é foda andar na terra, ainda mais a nossa terra aqui argilosa. Aí eu fico pensando, numa reforma de pastagem, a pessoa plantar pode ser um milho, um sorgo, sei lá, e com o copinho, cada 3 ruas assim, fazer uma rua com o copinho é muito prático. Um balde você leva 100 mudas, entendeu? Muito prático, achei muito prático mesmo. Então, seria interessante para quem quer fazer o plantio da estrela, e é dificuldade mesmo, formar um pasto de estrela é dificuldade, né? Mas a hora que colhe o milho, da outra vez que a gente fez na rama, né? A hora que colhe o milho já pode pastorear normal, já ela forma interessante. Bem. Áreas pequenas, né? Acho que deve ir bem. Hoje em dia falta máquina para gente, né? Para fazer esses plantios em mais larga escala. O que eu tenho visto aí é a turma adaptar aquela máquina de plantio de mandioca, né? Na nossa região aqui perto, Paranavaí, né? Tal, tem bastante. A turma adapta essa máquina, né, de plantio de mandioca para ir abastecendo, né, o sulco, fazendo um plantio semi-mecanizado aí dessas estrelas, né? Ou até as bermudas, né? Deve funcionar, com certeza, né? Funciona, sim. Não tem aquele rendimento espetacular, né? Fazer 5 hectares aí é penoso, mas melhora do que fazer na mão, né? Na mão mesmo. Agora, fazer o plantio a lanço também é interessante. Para áreas grandes também fica bom. Precisa de mais mudas. Então, que nem para a estrela, que a gente tem uma disponibilidade grande de mudas, né? É uma forma mais prática de fazer. Né? A turma pergunta, às vezes, muito isso, se tem que ter a raiz. Não tem que ter a raiz. Não tem necessidade. Só aquela rama, né? É dali que tem os olhinhos, dali que vai nascer. Então, com 4, 5 toneladas de muda por hectare, tá? Por hectare, não alqueire, que a turma fala muito em alqueire, né, na nossa região, mas sim. 4 ou 5 toneladas de muda por hectare, espalhando essas mudas, né, por cima mesmo na área, passando uma grade niveladora, fechado no segundo, terceiro furo, porque precisa enterrar, né? Sim. Precisa enterrar e, de preferência, que fique uns 25% dessas ramas para fora. Exposto, né? Entendi. Exposto. E o pulo do gato? Passar o rolo compactador depois. Tirar a parte, bolsas de ar, diminuir. Bolsa de ar e aderir o solo na rama. Né? Entendi. Contato. E lógico, né? Em dia que está prometendo chuva logo depois, porque essas mudas, elas desidratam muito rápido. Então, tem que ser no mesmo dia que você colheu, lá do viveiro ou lá do vizinho, você tem que conseguir plantar. No máximo, se sobrou serviço para outro dia, né? Você deixar essas mudas com um aspersor ali de água, uma mangueira molhando ali, no máximo de um dia para o outro, né? Mas então espalhou, passou a grade niveladora e o rolo compactador, chovendo, sucesso. Certeira, né? Difícil é controlar depois. E aí, né, a questão você se teve uma boa quantidade de mudas, né?
aí com 60 dias, né, você vai conseguir já fazer o primeiro pastejo. E herbicida, né? Tem que estar previsto herbicida para folha larga, porque é um estabelecimento mais lento até do que semente, uma população de planta menor, né, do que semente. Então, normalmente, mas uma mão só também já... planta invasora, né? Acho que uma mão só de herbicida, ela já fecha, né, professor? Quando eu implantei aqui, eu tive problema com margoso. Aí foi no enxadão. A gente arrancou. Daí não tem o herbicida seletivo, né? Mas foi uma só também, aí a grama tomou conta e foi embora. Professor, vale perguntar uma coisa aqui. A nível de irrigação, eu supor que a pessoa aqui que está nos assistindo quer implantar lá 1 hectare dessa grama, qual o índice de pluviométrico diário ali para uma irrigação? Ela demanda menos água ou ela demanda mais água do que uma braquiária? O que dá para se pensar sobre isso? Essa pergunta é mais ou menos igual à pergunta da taxa de lotação, né? Porque você vai colocar água o quanto precisa, né? Então, não tem como falar uma lâmina d'água todo dia lá certo, porque se choveu, se não choveu, sim, né? Se é numa época que está mais seco... O quanto evapora, né, na região que você está. Então, normalmente, assim, os projetos de irrigação, eles trabalham com um equipamento lá no solo, né, que vai medir essa quantidade de água disponível no solo e aí, né, a recomendação de quanto vai se colocar de lâmina d'água. Porque essa irrigação mesmo, às vezes, no olhômetro, né, às vezes ela encharca o solo e você também não vai ter um bom resultado, né? Porque, como diz um professor aqui, a irrigação é a arte de umedecer o solo, não de encharcar o solo, né? Então, realmente precisa de monitoramento também. Então, os equipamentos chamam tensiômetros, eles são instalados então, no solo, e é ali esse equipamento que vai medir a quantidade de água, de lâmina d'água, né, de irrigação que você vai precisar, né, a cada dia aí. Estou perguntando então, porque no começo do nosso bate-papo aqui, eu achei muito interessante o professor falando de áreas irrigadas com áreas, né, de sequio normal. E aí, numa conta meio assim, prona que eu fiz aqui, o professor parece que falou que quase que dobra, né? Quase dobraria a taxa de lotação numa área irrigada, né? Porque também a lotação, né? Ela é a gente fala aí dessa média do ano todo. Então, quando você irriga, na verdade, o que você faz? Você aumenta o número de dias, né? Com pastejo de alta taxa de lotação, né? Então, você diminui muito a estacionalidade, né? Então, lá numa área de sequeiro, que você vai ficar, vamos pensar lá no centro-oeste, 6 meses, né? Com baixa taxa de lotação, irrigado, né? Talvez não que não tenha sazonalidade, mesmo nas áreas irrigadas tem uma pequena queda, né, da taxa de lotação na seca, mas é muito menor, né? Então a média que se consegue fazer é muito maior, né? Então até um parâmetro para se irrigar é se realmente você vai ter, né, esse período de calor o ano todo. Então, muitas vezes não é viável irrigar muito no sul do país, né, essas gramíneas tropicais, porque você vai ter uma limitação de temperatura e de fotoperíodo. E aqui, para nós, 5h30 está de noite agora. Né? Já está de noite, esfria, né? E daí não tem. Pode colocar água quanto for. Se não tiver temperatura, não tiver luz, não vai. Por experiência da natureza mesmo agora. Hoje mesmo eu fui lá na área. O chão está praticamente encharcado, já faz quantos dias que não chove aqui para nós? Já tem aqui não tem muito, né? Mas uma semana quase. Uhum. E tá um orvalho, cheguei bem cedo lá, parece que choveu. E a planta sempre está quase igual. Por quê? Porque o período de luz está muito curto. E frio também, né? Teve muito frio. Agora, coincidentemente, do dia 21 para cá, deu uma levadinha na temperatura, está até gostoso, né? Uhum. E aí para nossa região aqui, as estrelas, né? Ela é interessante, até não sei perguntar aí para a turmada bruta que acompanha a gente aí, se tem alguém aqui do sul, né?
eu observo aqui nas nossas áreas que enquanto o colonião já parou de crescer, depois para a braquiária, e por último são as estrelas, né? São as estrelas. A estrela parece que gosta desse período de outono, né? Março, abril, ela cresce ainda, enquanto as outras pararam. Ela responde, né? Por isso que é muito importante a gente ter diversas espécies de planta forrageira na fazenda. Porque uma vai cobrindo, né, o vazio da outra e a gente diminui a estacionalidade de produção de forragem. Então, a gente tem umas áreas de colonião. Eu falo colonião, é o Tanzânia, Mombaça, Suri, né? Elas são as primeiras que saem na primavera. Choveu, ela já pum. Depois vem as braquiárias. E lá no final, ao contrário, né? Deu ali fevereiro, março, colonião para. Depois as braquiárias e, por último, as estrelas, né? As bermudas. Aí a gente vê ele, o colonião mesmo, esse mais comunzão, que é uma praga aqui para nós, e é uma boa praga, né, no pasto. Ele chega agora para frente aí de agosto, setembro, parece que ele ainda dá uma madurada ainda, parece que ele fica mais seco ainda, né, professor? Daí ele sofre mais ainda, né? Mas, enfim, eu queria, já tomei um tempão aqui do professor hoje. Eu queria, de novo, te agradecer pela presença aqui no nosso canal e queria convidar o pessoal do nosso canal, Mão na Massa, que visite o canal do professor, o link está aqui na descrição desse vídeo. Visite o canal dele, que lá tem conteúdo que são pérolas, são conteúdos diamantes mesmo. E queria mandar um abraço para o professor, para todos os seus alunos, ex-alunos, que serão sempre seus alunos, né? E que podem nos acompanhar aí algum dia. E queria que o professor fechasse, a gente humanizar mais esse bate-papo aqui, falasse um pouco aí, uma autobiografia relâmpago aí, só para a gente conhecer um pouco mais o professor Fábio. Beleza, Marco, eu que agradeço o convite, muito legal te conhecer, a sua iniciativa, né, com o canal é bem bacana. Acho que a gente tem que disseminar a mesma informação e formar, né, agentes de transformação, né? E a transformação nas fazendas aí de gado de corte, de gado de leite, ela tem um impacto enorme, né, no meio ambiente, não ter pastagem degradada, né, não ter erosão, né, nos animais, no bem-estar animal, né? E, inclusive, pastagens bem manejadas, bem conduzidas, alegra até o funcionário, né? Você está caminhando num ambiente mais bonito, que eu brinco, o que é manejar pasto? É fazer a jardinagem da sua fazenda, não é? Né? Sim, se ela estiver bonita, é que o manejo de pasto vai estar bem feito, né? E, normalmente, você vê isso nos animais, que estão com o pelo liso, brilhando, né, com o score corporal adequado, né? Então, tudo isso que a gente conversou aí, né, esse conhecimento vem da minha formação, eu sou zootecnista, sou formado aqui em Maringá mesmo, e aí já fazem 20 anos aí que eu estou nessa luta aí de trabalhar com pastagens, né? Que legal, então, é a minha vida, né? É o que eu gosto de falar. Você vê, já faz 1 hora que a gente está conversando aqui e o tempo voa, né? Quando a gente se diverte. Então, eu fico à disposição de toda a sua audiência, né? Quem quiser visitar lá o meu canal, mas eu já adianto assim, que são aulas mesmo, né? Que eu preparei no período aí de pandemia, que foi remoto, né? Então, são vídeos longos, 1 hora, 1h30, né? Eu tenho também um podcast no Spotify, lá você encontra, tem algumas conversas, tem inclusive uma conversa sobre Synodon, sobre um lançamento lá na Flórida, que é mais uma cultivar, chama Cultivar Misleve. Foi lançada aí há uns 2 anos na Flórida, pode ser que daqui a uns anos chegue no Brasil, né? E eu fico à disposição, né? Se quem quiser entrar em contato, posso deixar meu telefone, e sempre é um prazer atender aí os apaixonados em produção animal a pasto. Aqui, eu brinco aqui que o pessoal são todos guerreiros, né? Muita gente que acompanha o nosso canal está querendo entrar na pecuária, outros já estão na pecuária, e pecuária é isso, é acertos, são erros, mas o gado, graças a Deus, ele sente um pouco de vergonha de dar prejuízo para a gente, como diz o
o Heller Aguiar, que é outro youtuber, né? Ele permite essas tentativas aí da gente, mas tentando sempre aprender. E eu tenho por obrigação, hoje eu vivo da pecuária, eu vivo só disso. Como diz o outro, eu só faço isso da vida. Não tenho mais emprego fixo, não, eu já fui músico, não sou mais músico, parei também, então eu vivo só de pecuária. E por obrigação eu preciso passar isso, porque eu aprendi muito, mas muito do que eu faço, tudo aqui pela internet. Então, por obrigação, passar para frente. E outra, nós não vamos ficar para semente, né? Tem que passar o que a gente sabe para frente. Exatamente, é isso aí. Pecuária é medir, né? E tem que sempre estar com os números na mão. É importantíssimo a atividade pecuária ela ser planejada, né? Acho que todo mundo tem que ter um projeto, né, do seu negócio, independente do tamanho, né? Para você estar fazendo as suas verificações, se está atingindo as metas, né? Se está com porque a pecuária é um navio, né? Não é um jet ski. Você não faz manobra rápida numa fazenda, né? Então, você tem que colocar esse transatlântico num rumo, né? Você saber que não é fácil manobrar ele, e por isso tem que estar monitorando sempre, ver se a rota está correta, né? Ajustando, né, tudo. É isso aí. Professor, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Abençoe, viu? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, e se Deus quiser, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!